O período que eu passei em Viçosa até os 15 anos de idade, quando eu vim fazer científico aqui no Colégio Marista. Então havia um personagem de grande importância, um personagem de grande importância, de grande influência na minha vida literária, que era o farmacêutico de Viçosa, e era o meu padrinho chamado José Alves Ferreira de Aragão, né? Zé Aragão, um conhecido poeta, né? de cunho, digamos assim, parnasiano. Então eu comecei a gostar de poesia ali na farmácia. E claro que depois aí fui para outra vertente. Ele continuou, né, sempre na poesia parnasiana, muito com Olavo Bilac, Raimundo Correia, né? E eu fui para outras plagas, né? A poesia modernista de Drummond, João Cabral, cada um fez seu caminho. Eu li muito Monteiro Lobato, me lembro de ter lido Conto de Natal, do Charles Dickens. Me divertia muito também com o almanaque do Biotônico Fontoura, na farmácia do meu padrinho, né? Um personagem Jeca Tatu. Aí quando fui chegando pelos 14 anos, aí, de fato, eu fui ler o Charles Dickens, David Copperfield, li muita coisa do Essa, que eu releio até hoje, e muito Érico Veríssimo, que é um autor que, para mim, com o tempo, perdeu totalmente o interesse. Essas foram as primeiras leituras que eu me lembro aí na faixa de 14, 15 anos, quando eu fui adentrando realmente o universo dos clássicos, né? Tanto os de língua portuguesa como os clássicos europeus. Não se fecha uma vida como se fecha uma porta. A vida é bem mais que a porta. A própria vida comporta a porta e quem a fechou. A tinta já desbotada, o trinco enferrujado, a madeira e seu cupim, a chave perdida e achada, e novamente perdida por quem a porta fechou, na esperança incontida de ter com um impróprio gesto a própria vida fechada. A literatura, a poesia volta com muita força para mim quando eu tenho aí na faixa de 17, caminhando para os 18 anos, que eu fazia, né, o curso de medicina. E os maus alunos de medicina eram pejorativamente chamados de poetas, né, voadores, delirantes. Eu não gostava nada do curso de medicina, muito menos ainda de anatomia, né, aquele cheiro detestável do formol ali na Praça Afrânio Jorge, aquele prédio da Faculdade de Medicina, vizinho aquela coisa horrorosa chamada Instituto Médico Legal Estácio de Lima. E aí comecei a me dedicar realmente lendo muito Fernando Pessoa, Ferreira Goulart, Drummond, foi nessa época. E aí também eu travei contato, ainda no curso de medicina, com a pessoa que me fez largar a medicina 3 anos depois, no 4º ano, e fazer biologia, que foi um dos caras mais brilhantes que eu já conheci em Alagoas, e até hoje eu mantenho essa opinião, que é o professor, poeta José Geraldo Marques Vanderlei, né, de Santana do Ipanema. Sem dúvida, uma das figuras mais brilhantes, eu repito, e não é demais repetir, que esse estado já pariu. A minha relação com o autor de Lavoura Arcaica, né, que eu admiro tanto, o livro e o autor, o Raduan Assar, se deu a partir de 91, quando eu publiquei os Poemas Póstumos. Primeiro eu vou justificar esse título. Poemas Póstumos era porque eu tinha a impressão, ou a quase certeza, de que eu morreria aos 33 anos. Não sei por que, baseado, porque meu avô morreu com essa idade, Cristo morreu com essa idade, e eu digo, não, eu também vou morrer, eu acho a idade muito interessante para se morrer. Então eu acreditava sinceramente que isso fosse acontecer. Então, no dia do meu aniversário de 33 anos, eu publiquei o Poemas Póstumos. Esse livro, Póstumos, ele foi levado pelo Augusto Massi da Folha, que veio ao lançamento, para o Raduan. Raduan gostou muito desse livro, né? Me escreveu uma carta curta, porque ele só escreve coisa curta, uma cartinha, e a partir disso nós fizemos uma grande amizade. Então começamos, eu ia para São Paulo e começamos a nos frequentar. Ele veio 5 vezes aqui, todo ano ele passava o aniversário dele aqui, né? De 96 até 2000. E é uma amizade que se mantém até hoje. E tanto que esse meu último livro, publicado ano passado, em 2009, o Chuvinão, é dedicado ao Jorge Cooper, outra influência enorme na minha vida literária, e ao Raduan. E Raduan, até hoje, sistematicamente, ele lê todos os meus poemas. Gosta de alguns, né, manda botar no lixo boa parte. Em boa parte eu atendo as sugestões dele, e em boa parte eu tenho a minha teimosia, que todo autor deve ter. Eu fiz o primeiro lançamento na Sociedade de Direitos Humanos. E fiz o lançamento, né, importante e definitivo dessa obra no Rio Paraíba, jogando o livro, né, para as águas, né, engolirem.
aquele livro, Devorarem.